Graça e paz, pessoal. Eu sou o pastor Alexandre Farias. Desde já quero agradecer a sua presença aqui nessa palestra. A minha palestra tem o tema Importância do Estudo Teológico diante das seitas e heresias. Quero agradecer ao pessoal da Conatel por me convidar a estar ministrando esta palestra. Deixa eu me apresentar um pouco para você. Eu sou o pastor Alexandre Farias, já disse meu nome. Sou pastor da comunidade Tempo de Viver em São Bernardo, sou apologista cristão, sou teólogo, idealizador do canal Influenciando Gerações no YouTube. Então você pode entrar no canal e se inscrever. Lá você vai encontrar diversos vídeos teológicos e apologéticos e até mesmo com temas polêmicos, ok? E também sou idealizador dos cursos ministeriais Influenciando Gerações. Esses cursos podem ser dados tanto presenciais, como também um grupo online. Você forma o seu grupo e a gente se encontra numa plataforma e você vai ter o seu curso com a sua turma. Com certeza vai ser uma grande bênção. Palestras presenciais ou online. Meu contato 011 930 31 0804. Vamos para a nossa palestra. Bom, eu quero levar você a pensar por que estudar teologia. Falando da palavra teologia, ela é formada por duas palavras gregas, theos, Deus, logia, ciência, estudo. Então, a teologia é o estudo sobre a palavra de Deus. E o que promove esse estudo? Qual é o objetivo? Qual é o resultado disso tudo? Bom, ela promove o crescimento espiritual e ministerial. Se você quer ser pastor, presbítero, diácono, evangelista, você é missionário, você precisa crescer no conhecimento e na graça para que o Senhor te use grandemente na tua área. Agora, na tua telinha, você está vendo aí algumas matérias que você estuda na teologia. A teologia é um campo vasto. Então, por exemplo, você tem bibliologia. O que é o estudo da bibliologia? O estudo sobre a estrutura, formação do cano, inspiração. Nós não vamos falar todos os tópicos de cada estudo, só para você ter uma ideia, ok? Cristologia, a pessoa de Jesus, o nascimento, divindade, sacrifício vicário de Cristo. Arqueologia bíblica, eu sempre digo que as pedras testemunham o poder de Deus. Não que a Bíblia precise disso, mas nós podemos usar também esses fatos bíblicos para falar de acontecimentos, provar acontecimentos. Outra matéria que você pode estudar em teologia, línguas originais da Bíblia, o hebraico, o grego, e apologética, defesa da fé, que é importantíssimo para o teu ministério. Bom, nós temos alguns versículos para apoiar esta ideia do estudo da palavra de Deus. 2 Timóteo 2, versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E a minha área de atuação hoje é apologética, então eu quero falar para você sobre o estudo da teologia e da apologética. Bom, por que estudar apologética, gente? Por que estudar apologética? Porque você precisa estar preparado para combater as seitas e as heresias e o ceticismo, tanto pregado nas universidades federais. Muitos dos nossos jovens se perderam durante o caminho, porque encontraram ali um professor cético ateu que trouxe fatos para ele, que defendeu o ateísmo. Ou seja, nós precisamos fazer isso sobre a nossa fé, ou com a nossa fé, ou para a nossa fé. A palavra de Deus apoia a apologética? Apoia. 1 Pedro 3, versículos 15 e 16, diz assim, está na telinha: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão, temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Ou seja, você precisa estar preparado para responder
a todo aquele que pedir a razão da tua fé, a razão da tua esperança. Quem é a tua esperança? A minha é Cristo. Eu tenho certeza que a sua também. Então nós precisamos falar desse Cristo de forma racional, de forma espiritual e de uma forma inteligente, ok? E a apologética cristã também é apoiada em Judas 1, versículo 3, no texto: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, essa batalha é tua, essa batalha é minha. Em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, você vai encontrar aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus serve para a repreensão, serve para a correção. Se alguém chegar ali na sua igreja, ou até mesmo em você, e diz, pastor, ou presbítero, ou diácono, ou irmão, vamos lá, irmão, como é que nós podemos provar a divindade de Cristo? Por que é que o pecado entrou no mundo? Como o pecado entrou no mundo? Isso é fácil, né? Mas você tem assuntos mais polêmicos e mais difíceis, da qual a teologia vai dar sustentabilidade nos seus argumentos e você vai colocar a apologética em prática. No entanto, olha que interessante, será que isso chega à nossa igreja? Será que nós temos problemas apologéticos? Veja, esses problemas não são de agora. O próprio apóstolo Paulo deixou Tito em Creta para escolher presbíteros que tivessem características pastorais, mas também que conhecesse a palavra de Deus para exortar os contradizentes. Ou seja, o pastor precisa ter características pastorais, e uma dessas características é conhecer a doutrina, é conhecer a palavra de Deus. Lá em Tito 5 você vê, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Ou seja, as coisas não estavam em ordem. Aí continuando, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. E aí dos versículos 6 e 9 você vai ver as características pastorais ali. Agora, se você pegar os versículos 9 e 10, você vai ver algo incrível, aonde ele diz que você precisa se apegar à palavra de Deus, se apegar à doutrina para exortar e também responder aos contradizentes. Vamos lá, versículos 9 e 10 na telinha. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os contradizentes, os que contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. A igreja sempre sofreu com pessoas que queriam colocar as suas doutrinas, a sua fé. Então nós precisamos entender que precisamos da teologia, do estudo teológico, para conhecer a palavra de Deus, não de uma forma superficial, mas, como ela diz, examinai as escrituras, não é? É isso que você lê na palavra de Deus, para você examinar a palavra, para que você defenda a igreja e também para que você faça o quê? Exorte pelo reto ensino. Porque o que está faltando hoje nas igrejas é o ensino da palavra. Tem muito louvor. Isso não é ruim. Mas você vai em alguns lugares onde tem 1h30 de louvor e para a palavra você tem 15 minutos. 20 minutos. Ou seja, o que é que aquela igreja tem de alimento espiritual? O louvor. Mas será que o louvor é suficiente? Não, você precisa da palavra.
E muitas vezes a gente encontra aberrações em cima de púlpitos. Muitas vezes a gente encontra aberrações em diversas campanhas. Por quê? Porque ali falta palavra de Deus. Falta alguém conhecedor da palavra de Deus, senão não faziam algumas coisas que fazem por aí. Então eu quero mostrar para você a importância da apologética, do conhecimento teológico e também a prática da apologética no ministério. Eu peguei um tema aqui, salvação. Você deve conhecer os versículos sobre salvação, a palavra de Deus, o que ela diz, mas muitos cristãos não conhecem. Muitos cristãos estão perdidos e às vezes entendem que as boas obras salvam. Então, duas perguntinhas para a gente começar a colocar a apologética na prática. Tema salvação. Será que o homem não pode se salvar sozinho? Será que existe possibilidade de salvação sem Jesus? Nós não vamos acabar o tema aqui falar por muito tempo esse tema, porque nós temos um tempo definido pela Conatel para a palestra, mas eu vou trazer para você a importância de você conhecer teologia, o estudo das Escrituras Sagradas e colocar a defesa da fé. Se alguém chegar em você e disser que as obras salvam, as boas obras salvam, irmão, as boas obras te levam ao céu. Você precisa conhecer Jesus e ter boas obras. Só Jesus? Não. Tem que ter boas obras. Você vai para a palavra de Deus, você vai dizer não. Não. A fé não vem pelas boas obras, ok? E aí você vai levar ele para Efésios 2, versículos 8 e 9, ok? E aí você vai ler: pois vocês são salvos pela graça, por mediante da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E aí você pode fazer uma pergunta, instiga ele a pensar: irmão, veja, se as boas obras salvam, imagina o rico conseguiria se salvar. Ele compraria lá, nós estamos passando um problema em Manaus, nessa pandemia, compraria os tubos de oxigênio, compraria 10 mil tubos de oxigênio, mandava para lá. Boas obras, salvou muita gente. Olha que coisa interessante. Mas a salvação vem pelas boas obras? Não. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. A salvação vem pela graça. Um favor que eu e você não merecemos, mas ganhamos. Ganhamos. A salvação pela graça. Favor imerecido de Deus. Pela fé em Cristo. João 3,16. Aí você vai para diversos textos. Ou seja, você precisa ter conhecimento bíblico e a teologia traz isso. E você precisa fazer isso acontecer através da apologética. Outra doutrina que você vai se deparar no seu ministério é a doutrina da reencarnação. Você precisa conhecer a doutrina da reencarnação. Ou seja, você precisa saber o que eles dizem. Então, uma das perguntas é: eu posso reencarnar e pagar os meus pecados? As pessoas vão dizer sim. Você vai viver outras vidas e ali você vai pagar os seus pecados. Você vai limpar o seu espírito. Ou seja, você vai conseguir a salvação após limpar o seu espírito, pagar os seus pecados através da reencarnação. E como é que você vai se sair dessa? Hebreus 9, versículo 27. Conhecendo as Escrituras Sagradas. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, o homem morre uma vez, após disso já tem o juízo, então não tem como pagar pecados, ok? O juízo está dado, acabou. Morreu uma vez, já tem o juízo. Você não volta a viver para pagar os pecados. Até porque, quando você encontra uma pessoa que acredita na reencarnação, você pergunta para ela assim: olha, você está aqui nessa vida pagando os seus pecados? Sim, eu já reencarnei várias vezes, estou pagando os meus pecados. Ok, tá. Aí você pergunta para ela assim: quais são os pecados que você está pagando? Ela vai dizer: não sei, eu estou pagando, eu não lembro. Isso é a mesma coisa de fazer uma dívida numa loja comercial e entregar o carnê para essa pessoa. Carnê
36 parcelas de R$ 1.000. Você entrega para ela assim. Ela vai olhar e fala, nossa, mas eu não lembro de ter comprado isso. Pois é a mesma coisa da reencarnação. Você não lembra de nada e como é que você vai pagar essa conta? Se você nem lembra que a conta é tua. Se você não lembra o que é que você fez para pagar ou para tentar arrumar aquilo que fez. Quando um católico vem para a tua igreja, ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, aquela pessoa fervorosa, que era fervorosa no catolicismo, deixou o catolicismo, ela precisa aprender algumas doutrinas, ela precisa deixar algumas doutrinas católicas e começar a colocar no seu coração as doutrinas bíblicas e não de homens. Então, na telinha, uma das doutrinas que você vai ter que combater quando chegar um católico fervoroso na sua igreja. Vamos lá? A pergunta é: alguém pode me ajudar após a morte para ter perdão de pecados? Este católico vai dizer que há possibilidade de perdão de pecados após a morte, através dos sufrágios no purgatório. A pessoa vai para o purgatório. O Concílio de Trento aconteceu entre os anos 1546 a 1563, e diz o seguinte, que os sufrágios são orações. Os sufrágios, as orações, as missas, ou alguma coisa que você ofereça a Deus em favor do morto, pode ajudar a pagar os pecados. Vamos ver o que o Concílio de Trento disse? Abre aspas. Desde que a Igreja Católica, instruída pelo Espírito Santo nos Sagrados Escritos e pela antiga tradição dos pais, tem ensinado nos Santos Concílios e, ultimamente, neste concílio ecumênico, que há o purgatório e que as almas nele retidas são assistidas pelos sufrágios das missas. Este santo concílio ordena a todos os bispos que diligentemente se esforcem para que a salutar doutrina concernente ao purgatório, transmitida a nós pelos veneráveis pais e sagrados concílios, seja crida, sustentada, ensinada e pregada em toda parte pelos fiéis de Cristo, seção 25. Bom, a pergunta que você tem que fazer para esse católico é o seguinte: você acredita nisso? Nos sufrágios, das orações, nas missas oferecidas a esse morto, a esta pessoa que faleceu? Você acredita que isso vai apagar os pecados a favor desse homem? É alguma coisa que você ofereça possa fazer com que Deus aceite e leve ele para o céu? Se ele disser que sim, você tem que fazer algumas perguntas para ele pensar. Se existe um meio de salvação e perdão dos pecados, para que Jesus morreu? Você acredita no sacrifício vicário de Cristo, na sua totalidade ou na sua parcialidade? Será que o sacrifício de Jesus não é poderoso para dar o perdão de todo o pecado? Na telinha para você, 3 versículos que você pode mostrar para ele que Jesus perdoa todos os pecados e não somente alguns. Você não precisa ir para o purgatório esperar sufrágios de alguém para a limpeza espiritual, para o perdão dos pecados. Na telinha para você. A Bíblia diz que Jesus nos purifica de todo o pecado e não de alguns pecados. Colossenses 1, versículo 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. 1 João 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agora, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Você levou a palavra de Deus para essa pessoa, o Espírito Santo está trabalhando no coração dela, porque através do Espírito Santo é que ela vai se convencer do juízo, do pecado e da justiça de Deus, ok? Então você, meu querido, você tem uma parte importante nisso tudo, é conhecer a teologia e colocar a defesa da fé em prática. Bom, neste pouco tempo que trabalhamos juntos aqui, trabalhamos alguns textos bíblicos, um probleminha super simples da apologética, nós fizemos teologia com apologética. Defendemos a fé, isso se chama-se apologética cristã, e também colocamos conteúdo bíblico. Defendemos como? Através dos conteúdos bíblicos, teologia. O tempo é pouco, mas eu quero deixar para você o meu contato mais uma vez e as minhas redes sociais. Eu estou lá no Instagram, tá bom? Você pode me achar, Alexandre Farias Torres, ou você procura Instagram do canal Influenciando Gerações. Instagram Influenciando Gerações, você vai cair lá no @Alexandre Farias Torres. Você tem o canal Influenciando Gerações no YouTube também. Vai lá, meu querido. Quer me ajudar? Vai lá no canal, se inscreve, assiste os vídeos e deixa o seu comentário, que é muito importante. Canal Influenciando Gerações no YouTube. E também os cursos ministeriais Influenciando Gerações. Cursos ministeriais Influenciando Gerações. Quer ter uma palestra na sua igreja? Quer ter um curso específico, Teologia Sistemática a Deus, Cristologia, Hamartiologia, não sei qual é o curso que você se interessa, mas você pode fazer uma turma na sua igreja e a gente colocar isso em prática através de um curso, palestras e também aulas online ou também presenciais, ok? Além disso, você pode aprender também como responder a seitas e heresias, espiritismo, testemunha de Jeová, catolicismo e outros. Nós temos um curso especial para você, ok? Eu espero que você tenha sido abençoado. Mais uma vez eu agradeço a Conatel pela oportunidade de colocar aqui um pouquinho do que a gente sabe, tá bom? Que Deus nos deu, tá bom? Eu sou o pastor Alexandre Farias e tá aí essa palestra. Espero que você tenha sido abençoado e tenha instigado você a estudar teologia e apologética. Muito obrigado, Deus te abençoe.